Está agora com o diácono Léo. Aleluia! Glória a Deus, cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, convida o Espírito Santo para entrar nessa noite na tua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, você não vai sair da mesma forma que você entrou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
eu sou teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Vem fazer morada. Senhor, receber a convidada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos abrir a oportunidade para testemunho. Você que tem algo que Deus fez, aleluia, algo que Deus livrou, está com a oportunidade para contar e edificar a fé da igreja. Você ergue sua mão e o irmão vai até você. Aleluia. Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja capaz do Senhor Jesus. Amém. Parece uma coisa pequena, mas para mim foi grande. Ontem eu consegui colocar um calçado no meu pé. Depois de 3 meses de sofrimento, muita humilhação, e o Senhor deu a vitória. Glória a Deus. E tem o Salmo 121 que ele diz: olhai para os montes, de onde virá o nosso socorro? E o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, então não é que nós não viemos sofrer. Então nós devemos crer e acreditar que o Senhor pode tudo em nossas vidas, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, pode suprir todas as necessidades de nossa vida, e que nós não venhamos desanimar. E hoje é dia de adoração, dia de agradecer. Se eu subir a escada hoje foi para agradecer, entregar um culto de louvor, de ação de graça ao Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém, irmão? Eu agradeço muito por Seja bem-vindo. Pessoal da igreja na paz do Senhor. Amém. Vou contar um testemunho referente ao dia que o pastor Júnior esteve aqui na nossa igreja ministrando, que Deus usou a vida dele poderosamente. E a gente, quando espera a bênção, demora um pouco, né? Porque as lutas sempre estão na porta, né? Batendo. Mas a bênção a gente nunca fica esperando, a gente espera Deus, né, trabalhar. E ali naquele dia ele ministrou e Deus usou a vida dele para falar comigo. E ele falou que eu ia orar por uma pessoa e através dessa pessoa Deus ia me abençoar. E eu fui em Santa Catarina e eu pisei num terreno que essa pessoa estava com mais de 15 pessoas que já tinham pedido para comprar o terreno e nunca conseguiam pagar. E aí ele falou: vamos lá nesse terreno, porque eu estou sentindo que tem alguma coisa lá. E aí eu dei risada, porque eu lembrei. E aí eu fui na fé de Deus. E aí quando eu cheguei lá, que eu pisei no terreno, tinha umas obras feitas lá, umas cumbucas com farofa, essas coisas. E eu falei, só pisei e eu falei: eu creio que a partir de hoje todo tranca-rua que estava aqui, ele está sendo destruído. E isso foi pela manhã. Quando foi à tarde, um moço de outra cidade ligou para ele e falou assim: eu quero só o Pix que eu estou comprando o seu terreno. E através disso Deus ele me abençoou, né? E só para testificar, porque às vezes as coisas são lançadas do altar e a gente não toma posse. E a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem, né? E crê nos profetas e prosperará. Amém? Então eu quero glorificar o nome do Senhor pela vida do pastor Júnior. Ele está aqui presente nessa noite. Eu contei já aqui, mas ele não estava presente. Então, para testificar, eu quero louvar a Deus, porque a profecia se cumpriu. E eu tenho certeza que Deus vai continuar confirmando e afirmando o que Ele tem para fazer nas nossas vidas através desse altar. Eu agradeço a minha oportunidade.
casa não, irmão. Conta para a igreja. É o primeiro. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Amém. Eu não ia contar não, eu ia falar por eu contar. Nós queremos glorificar e agradecer o nome do Senhor. Na segunda-feira foi onde tudo começou, a gente correu para o pronto-socorro Camavi. Eu até me emociono de falar porque foram dias difíceis e antes da gente levar ela para o pronto-socorro, a gente estava orando e o Espírito Santo falou fortemente, dizendo, não saia da posição. E a gente não tinha entendido o que ia acontecer. A gente levou ela no médico na segunda-feira, ela foi testada com o vírus bronquiolite. Voltamos para casa, na terça-feira começaram sintomas, muita falta de ar, febre alta, e a gente foi lá para o hospital. Foi quando a gente recebeu a notícia que ela iria ficar internada, só que até ainda tudo bem. Passou a terça, passou na quarta, e na quarta-feira à tarde a médica chegou na gente e falou, olha, a filha de vocês vai ter que ir para UTI, porque ela já não está conseguindo mais puxar o ar e a gente vai precisar colocar o oxigênio nela. E aí, gente, a gente que é mãe, ainda mais mãe de primeira viagem, a gente olha aquilo como dói. É uma dor que a gente queria sentir, sabe? Mas aí eu me lembrei da palavra do Espírito Santo falando fortemente, não saia da posição. Amém. Mavi subiu para a UTI. Deus usou o pastor para mandar um vídeo falando, se eu não me engano, a palavra de Gálatas, do fruto do Espírito Santo. Que a gente não pode perder o controle, a gente tem que ter o controle emocional. Aí eu falei, Deus, debaixo dessa palavra, eu tomo posse. E aí passou a quarta, quinta. Na quinta-feira, na sexta-feira, se eu não me engano, a Mavi já saiu da UTI. E a médica falou assim, que o vírus da bronquiolite, o mínimo, seria de 6 a 10 dias dentro de uma UTI. A Mavi não chegou a ficar 2 dias lá dentro. E aí passou a sexta, no sábado, no domingo, as médicas falaram assim, nossa, mas a recuperação dela foi muito rápida. E eu falava, é pra glória de Deus. E pra honra e glória do Senhor, ela tá aqui cheia de saúde, perfeita. Eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Irmãos, Pedro estava lá preso naquela cadeia, aleluia, quando a irmã estava falando. E aleluia, mas por trás de Pedro tinha uma igreja que orava, aleluia. E o povo, aleluia, se espantou quando viu Pedro bater naquela porta, liberto, aleluia, daquela tranca, daquele lugar, daqueles agrilhões. Então a igreja nunca deixa de orar, porque é a oração que move o céu. E o nosso grupo de Sião está com a oportunidade. Eu errei aqui, é o testemunho do nosso evangelista. O Dinei está na sequência errada aqui. Boa noite. Cumprimento a amada igreja Pai do Senhor, irmãos. Amém. Traga a paz ali de Votuporanga, irmãos. Paz de Cristo. Logo ali. 530 quilômetros, irmãos. Quero deixar uma palavra, primeiramente, te encontro em João 9, irmãos. Aleluia, Deus. Agradecer a Deus, irmãos. Muitos gostariam de estar aqui hoje e não tem essa oportunidade, né? E quem tem, está jogando fora, né, irmãos? João 9, irmãos. A cura de um cego de nascença. Aleluia, Deus. Oh, glórias. Eu vou adiantando aqui, irmãos, que nosso tempo é curtíssimo, né? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Amém, irmãos? Como foi dito aqui na oração, né, irmãos? Quando o irmão estava trazendo oração para a gente, existem muitas doenças, né, silenciosas, que a gente nem conhecemos, né? Passamos por alguma delas, que foi a pandemia, né, 2019 e 2020, e tem uma pior, que
nome científico se chama linfoma, e no nome popular, conhecido como câncer, né? Eu, em 2023, senti algumas dores aqui, isso no começo do ano. Comecei a procurar o médico, e o médico sempre falava: é gastrite, acúmulo de fezes, gases, tantas outras coisas. E essa dorzinha foi piorando. Em maio, passei novamente pelo médico. O médico chegou e falou para mim: se tiver condições, faz um ultrassom, né? Aí fiz ultrassom, constatou que o meu baço estava inchado. Aí levei o exame para minha médica. A médica pediu um hemograma mais completo, e nesse hemograma mais completo apareceu alguns vírus. Esses vírus só podiam ser tratados com 20 penicilinas, né? Seria a Bezetacil. Aí me passou essas 20 injeções, tomei essas 20 injeções, 2 por dia, né? Só a mão do anjo para ajudar a gente. E fiz o exame novamente e constatou que meu baço continuava inchando ainda. Aí me acharam melhor me enviar para o AME, né? Transferi para o AME, passei para o AME, aí fui passar para um especialista. Passando para o especialista, ela também deu mesmo diagnósticos, né? Falou: vou te mandar para Rio Preto, que lá tem um hospital de base de Rio Preto, que é mais avançado. Aí marcaram uma consulta para mim dia 2 de janeiro de 2024. Comecei a fazer uma bateria de exames e não achava. Meu baço inchando, eu perdendo peso, já estava com anemia, glóbulos brancos e vermelhos baixos e minhas plaquetas baixas, né? Já não se alimentava mais e cada vez mais o baço aumentando. E foi feito vários exames e nada. E eu já não aguentava, já estava com hemorragia, sangrava pelo nariz 2, 3 dias direto, porque a plaqueta cai lá embaixo, é que nem a dengue hemorrágica. E já estava só Deus me segurando em pé, e mesmo assim trabalhando, né? Porque trabalhar por conta, tinha que pagar as contas, né? Aí ela achou melhor em abril fazer um exame de medula óssea. Aí foi feito o exame de medula óssea em abril, no comecinho de abril, foi em março, finalzinho de março, e esse exame de medula óssea saiu no finalzinho de abril. Aí no finalzinho de abril constatou que era câncer, mas só que deu inconclusível, não sabia se era na garganta ou no baço. Aí tinha que fazer aquele exame mais detalhado que chama PET scan, foi feito e constatou que era o baço. Aí o baço estava muito evoluído, muito grande. Então o que aconteceu? Eles queriam testar uma droga nova que viria dos Estados Unidos, mas falou que não adiantaria, porque o baço não regressaria mais. Então optaram pela cirurgia. E eu já estava, bem dizer, meio desenganado pela medicina. Eu já estava chegando de 70 quilos, hemorragia todo dia, e fui conhecer anestesista. Marcaram uma cirurgia para 19 de maio. Aí fui conhecer anestesista no começo de maio. Cheguei para o anestesista, explicou a situação, falou para mim: olha, eu vou ser claro e sincero com o senhor, não posso fazer anestesia, aplicar anestesia em você se não fizer transplante de plaqueta, transplante de sangue, né? E tomar soro, porque eu vou te mandar para a morte, né? Amém, né? Aí falei para Deus: Deus, já começou bem, né, as notícias. Aí fui conversar com o cirurgião lá que ia fazer a minha cirurgia, um garoto novo, porque lá é um hospital medicina, uns 35 anos. Olhei para a cara dele e falei: meu Deus, pai, você vai mandar um moleque me operar, né, pai? Você está querendo brincar comigo, né? E eu murmurando, né? Amém. Aí o médico foi claro e sincero, falou: olha, você claro e sincero, o tumor do senhor está muito avantajado, é impossível não fazer a cirurgia, não der hemorragia e não atingir outro órgão. Falei: obrigado, né, pai? Vamos aí na mão do senhor, né? E eu só murmurando. Aí ele virou para mim e falou assim: vou falar uma coisa para o senhor, eu não faço nada, quem faz é Deus. Quem vai te operar vai ser Deus. Quem usa essa mão é Deus. Essa mão é o instrumento do Senhor. Aí sosseguei, expliquei para minha mãe, estava marcado para dia 19 a cirurgia, foi cancelado, marcado para dia 3. Aí me internei no dia 27. Conversando com a minha mãe, fica tranquilo, meu filho, você vai tomar só uma injeçãozinha e quando você nem esperar, você está lá conversando com Jesus, né? Falei: ô glória, né? Amém, né? Aí fiquei a noite toda tomando soro, plaqueta, transfusão de sangue. E quando foi meio de meia, se passar de cirurgia, entramos na sala de cirurgia. Isso eu calculo que se 1h da tarde, aquele monte de
médico, né? Estudantes, fica todo mundo olhando, conversando, aqui conversa vai, conversa vem, e quando você vai ver, você apaga. Não sei se de anestesia, se foi um ar que soltaram em mim, eu sei que apaguei. Se tiver alguma coisa ali com Deus, é só você, Deus vai ter que acertar. Acabou. Aí nesse meio instante assim, quando eu me dei conta, eu estava sentado assim no jardim, era uma coisa mais linda. Não tem como explicar, irmãos, não tem. Era aquela presença, aquela paz, aquela segurança, aquela alegria. Não dá para explicar, irmãos. Fiquei por muito tempo ali, muito tempo, só admirava, e aquela alegria, e eu não queria sair de lá. Aí depois de muito tempo, comecei a escutar, chamar minha voz. Aí chamar meu nome, mas só que eu não queria. Eu me sentia bem ali, sentia seguro, alegre, e não queria ficar lá, né? Eu falei, estou aqui, estou tranquilo, estou na paz, né, como diz, né? Eu imaginava o que estava acontecendo. Aí depois de muito tempo acordei. Quando acordei era 10 horas da noite. Foi 8 horas de cirurgia. O cirurgião chegou para mim e falou: olha, vou dizer uma coisa para o senhor, sua cirurgia foi um sucesso, não acertou nenhum órgão, não deu hemorragia, e seu tumor, ele saiu com 4,448 kg, desse tamanho. Isso eu já estava com 60 quilos. Aí fui transferido para a UTI. Aí você volta para a UTI, você vai que nem criança, né? Você vai de fraldão, cateter, daquele jeito. Aí na UTI, ali eu quero ver quem é crente, que ali não tem cargo eclesiástico, não tem dinheiro, não tem poder, não tem nada. E falar que você vai orar ali, eu duvido que você orar ali. A perturbação é tão grande ali na UTI que você não consegue orar, irmãos, não consegue. Você fica só pedindo a misericórdia de Deus. Esse ponto era 11 horas no dia 28. No outro dia cedo vai trocar a equipe médica, mas antes trocou a equipe médica. Aí veio o médico novo, as enfermeiras vêm dar banho na gente, vem fazer o curativo, lavar você. E quando ela tirou o curativo, começou a sangrar, começou a dar hemorragia. Aí começou aquela correria dentro da UTI, e corre para cá, corre para lá, aquela correria danada, e eles não conseguiam estancar. Aí do menos, do nada assim, quando eu menos espero, apareceu o meu médico. Foi fazer uma visita para mim, 7 horas da manhã. Ele ficou até 1 ou 2 horas no hospital. Aí chegou lá, instruiu o médico da UTI, e o médico não conseguia estancar. Ele simplesmente pegou 2 luvas cirúrgicas, colocou na mão, pegou meia dúzia de gases, colocou na mão e só colocou a mão no meu peito. Na hora, estancou o sangue. Lembrei o que ele falou: minha mão é o instrumento do Senhor. Fiquei por alguns dias, irmãos, internado. Graças a Deus não senti dor. Graças a Deus estou aqui. E quando eu saí do hospital, saí com uma infecção no estômago, muito medicamento, e marcaram para setembro, isso tudo, e agora 2024, marcaram para setembro uma endoscopia e uma colonoscopia. Amém. E no começo de setembro, acho que foi no final de julho, eu fui num culto, vinha uma pregadora de Brasília, falei, vou lá naquele culto. Aí fui naquele culto, acabou o culto, ela olhou para mim, desceu do altar, colocou na minha cara e falou: Deus está te curando o seu estômago. Deus não faz nada pela metade. Mais nada. Amém. Em setembro eu fui fazer endoscopia, não tinha nada mais no meu estômago. E para encerrar, me perdoa o horário, irmãos. Eu, quarta-feira, 5 dias antes de me internar, uma quarta-feira, estava em casa, aí começou a me dar hemorragia, comecei a sangrar pelo nariz, sangrar pelo meio do dente, pela boca, e não parava. Era de noite, até minha irmã chegou a ver lá quando eu fiquei uns dias em São Paulo lá, de noite. Chegou na sexta-feira cedo, não sei se eu desmaiei, se eu dormi, eu já estava 3 dias virado só com essa hemorragia. Somente eu e Deus, e orações da minha mãe e da minha irmã, graças a Deus, né? Acho que até o pastor chegou a orar por mim aqui. E não sei o que aconteceu, quando eu me dei conta, eu já estava com o inimigo enforcando, aí você fica naquela luta espiritual, naquela batalha, naquela briga, e tenta acordar, não consegue, e você tenta clamar, não consegue, você não consegue abrir a boca para falar nada, e fica aquele sufocamento assim. E depois de muito tempo comecei a clamar: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder.
Aí consegui me libertar. E se parece que você acorda, não sei se com aquela dor no garganta, revoltado. Aí irei contra Deus. Irei contra Deus. Comecei a ligar com Deus. Falei: Deus, o que o Senhor quer de mim, Pai? Será que eu pequei tanto assim na minha vida? Até por isso deixar o Satanás aí querer me matar, Pai? Não aceito, Pai. Não aceito isso. Melhor o Senhor me recolher, me livrar. Melhor coisa que o Senhor faz, Pai. Não aguento mais. Não aguento. Briguei com Jesus aqui da manhã toda. À noite pedi perdão, Pai. Que Ele sabe muito bem que tem certa situação, que o próprio Elias pediu a morte. Então, irei, fui para a cirurgia, graças a Deus deu tudo certo. E em dezembro, estava na minha mãe, com a minha irmã, estava tomando um café. E Deus me fez recordar tudo isso. Do inimigo tentando me enforcar, não entendi o porquê que estava se passando de tudo isso. Aí, amém, fui para casa em março. Deus novamente me fez recordar tudo isso novamente. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Deus, eu não estou entendendo. Ele simplesmente falou para mim: vai lá, meu filho, vai lá em João 9 que eu vou te explicar o que eu quero te dizer. Foi o que eu te disse aqui, irmãos. Quando se perguntaram para Jesus: Jesus, Rabi, quem pecou? Foi eles ou seu pai? E que ele falou: nem eles nem seu pai, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, tem certas lutas que a gente passa, a gente não entende, irmãos. Como a doença da menina ali, da criança, a gente não entende. Muitos estão no cárcere privado, a gente não entende. Estamos desempregados, estamos com o lugar atrasado, coisa marcada, não entendemos. Mas tem que entender uma coisa, irmãos: é tudo para a honra e glória do Senhor. Em Lucas 1,37 a palavra é bem clara: porque para Deus nada é impossível, irmãos. Agradeço a oportunidade, me perdoa o tempo, irmão. Que a gente possa entender que o mar vermelho não é o limite. O mar vermelho não é o limite. Aleluia. Nosso grupo de Senhor está com a oportunidade. Aleluia. Grupo Filho de Sião. Amém, irmão? Vamos pedir os irmãos que se levante. Vamos adorar o Senhor, amém? Sem perda de tempo. Glória a Deus, aleluia. Então hoje é dia de comemorar, é dia de agradecer, é dia de glorificar o nome do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lembrar a antiga igreja, glória a Deus, aleluia, bem antigo, aleluia, Santo Deus, Todo-Poderoso, glória a Deus. Me lembro com saudades, às vezes meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos olhar sofredor. Porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz para clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era
Senhor. Glória a Deus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou o aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e arredio voltou. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Posto dissipar de toda sombra, só tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Filho do Senhor, agradece a rica oportunidade. Louvado seja a comissão do Senhor, o Rei está voltando. O nosso irmão regente do grupo Guerreiros da Fé está com a oportunidade de devocional, fazer um devocional da parte deles. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus fiel. Eu saúdo o irmão com a gloriosa paz do Senhor. Vou deixar um versículo para os irmãos aqui. Aleluia. Graças a Deus. Em Mateus 6:6. Mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará.
É tão bom quando a gente está orando em secreto com o Senhor, né? O Senhor nos dá força, nos dá saúde, nos dá vitória. E através dessa palavra, Deus também me deu um hino. Não vou estar louvando esse hino hoje, mas Deus me deu. Mais pra frente, quem sabe, né? Mas foi através dessa palavra, através dessa oração, é que Deus faz presente na nossa vida. Porque se a gente não fechar a porta do nosso quarto e ficar em secreto com o Senhor, nada acontece. Mas quando a gente começa a ter um compromisso com o Senhor, Deus começa a agir na nossa vida de uma maneira diferente, que é maravilhoso. E eu deixo essa palavra para vocês e chamo o grupo de varões para poder louvar, por favor. Sou da tropa de Cristo, eu sou guerreiro da fé. Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. Sou da tropa de Cristo, eu sou guerreiro da fé. Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. Guerreiro da fé, o que você faz? Agora Jesus Cristo expulsa Satanás. Guerreiro da fé, qual é a sua missão? Pregar o evangelho, anunciar a salvação. Guerreiro da fé, seu general, quem é? Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. A dor invade a minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino e ainda não cheguei em casa. Mas esse dia vai chegar e em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre meu lar. Mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo vou.
da fé agradece a oportunidade. Palma para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso evangelista Lideval está com a oportunidade de trazer um devocional da parte de Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu vos salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido a igreja a ler comigo o livro do profeta Isaías. Também eu tenho uma mensagem a qual Deus tem para os vossos corações nessa noite. Isaías 59, do versículo 1 em diante, aonde a palavra de Deus vai nos falar da confissão da maldade nacional. Vai nos falar dessa forma: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem as separações entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os seus rostos de vós, para que vós não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e as vossas línguas proferem maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízes pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de aspide e tecem teias de aranha. Ovos de aspide, em outras traduções é ovo de basílio, são ovos de cobras. E morrem, aqui fala, o que comem os ovos dela morrem. Se um dos ovos pisar, sai-lhe uma víbora. Aqui a palavra de Deus, ela vai nos falar que a única coisa que nos separa da presença de Deus é o pecado, a iniquidade. A iniquidade, ela cria uma barreira entre o homem e entre Deus. Por isso Deus vem a palavra aqui pelo intermédio do profeta Isaías, falando que Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa nos salvar, e nem com os ouvidos tapados para que não ouve as vossas orações. Mas os nossos caminhos errados, as nossas iniquidades, os nossos pecados oculta de nós ver as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. E aqui ele fala que muitas vezes o ser humano nos dias de hoje, ele dá ouvido mais às coisas que esse mundo nos oferece e não dá ouvido ao juízo de Deus. E acabam eles chocando ovos de basílios, dando legalidade, muitas vezes conversas que não convém de Deus, conversas que não é intermédio de Deus. E muitas vezes, meu irmão, nós acabamos tropeçando pelas nossas próprias palavras por falar demais. É quando esse ovo de aspídio, ou ovo de basílio, que é ovo de cobra, estoura e nós pagamos o preço. Porque quando ele estoura, a palavra de Deus fala de ver uma víbora, uma serpente. E essa víbora, essa serpente, é tudo aquilo que nós pagamos por intermédio de nós falar coisas em nulo que não convém de Deus. A palavra de Deus vai nos falar em Provérbios, no capítulo 18, e do versículo 20 ao 21. Que os vossos corações se alimentam, do fruto da vossa boca, os vossos corações se alimentam. Do que os nossos lábios produz, ele se satisfaz. A vida e a morte está no poder da vossa língua. Aquele que bem a utilizar
comerá do fruto, comerá do fruto do que você falou. Ou seja, as palavras, elas têm o poder. E muitas vezes não damos legalidade à palavra dos nossos líderes, à palavra de Deus, mas damos legalidade à palavra do ímpio lá fora. Salmos do capítulo 1, a palavra de Deus fala: bem-aventurado o varão, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem sentará nas rodas dos escarnecedores. Quando nós sentamos na roda dos escarnecedores e damos ouvido ao prover do ímpio, as palavras dos ímpios, nós estamos chocando o ovo de basílico, o ovo de aspide, para estourar e levar a nossa vida à ruína. E muitas vezes, meu irmão, nós mesmos temos a própria ferramenta, nós que fornece a ferramenta para o inimigo entrar nas nossas vidas. E você pode neutralizar isso. Você pode dizer não todo dia para o pecado, para o inimigo, e falar sim para Deus todos os dias. Amém? Fica com essa mensagem no teu coração. Não deixa de ouvir a palavra de Deus para dar legalidade a palavras fúteis, a palavras que não vai te dar, não vai te trazer, não vai te levar a lugar nenhum. Dá legalidade para a palavra de Deus, porque é ela que vai fazer você chegar ao reino de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Fica todos na santa paz do Senhor Jesus, e agradeço a minha rica oportunidade. Nosso evangelista Luiz está com a oportunidade de uma palavra de ofertório. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Todo-Poderoso. Irmãos, abram vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Aleluias. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Eita Jesus, lindo, maravilhoso. Glória a Amém? Todos acharam? Amém. Glórias ao Senhor. Título aqui na minha Bíblia está: Semeando e colhendo fartura. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Aleluia. Segura aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Mateus 21 fala de uma mulher que ela só tinha apenas 2 moedinhas. Eu vou ler aqui um pouquinho. E erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de ofertas. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas. E exclamou com toda certeza: vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Só até aqui, irmãos. Essa passagem de Lucas da viúva, ela me chama muita atenção. Porque ali ela só tinha 2 moedinhas. Era comprar algo para ela, para o filho dela, e pronto. Ali ia acabar. Ela não ia ter mais de onde tirar o seu sustento. Aí vai essa viúva
e oferte as 2 moedas ao Senhor. Agora eu quero te perguntar, irmãos, para nós aqui todos, como você está ofertando e dizimando na casa do Senhor? Porque, irmãos, muitas das vezes eu vejo as pessoas, pastor Alexandre, quando vão ofertar, parece que vão ofertar com raiva. É sério, pastor. Parece que vão ofertar com raiva. Chega aqui na salva, ao invés de oferecer o melhor para o Senhor, colocar lá na salva com todo amor, não, pega a oferta e joga lá dentro, irmãos. Essa viúva aqui, ela praticamente não tinha nada, mas ela ofertou conforme o coração dela, como falou em 2 Coríntios. E o Senhor Jesus, ele se agradou daquela oferta daquela mulher, daquela generosidade. Enquanto muitos iam ali, irmãos, e ofertavam muitos dinheiros, ofertavam, irmãos, com abastança, com o que lhe sobrava. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Jesus é maravilhoso, irmãos. O Senhor fala na palavra dele: lembrai-vos, aquele que pouco semeia igualmente colherá, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Irmãos, Jesus, ele não quer o seu dinheiro, porque tudo já é dele. Mas a obra do Senhor carece da minha e da tua oferta. Irmãos, que casa linda, não é verdade? Está linda a igreja, não está? É com a sua oferta e com o seu dízimo. Se eu e você pararmos de ofertar e dizimar na casa do Senhor, não vai ter como nós alcançar almas lá fora. Então, venha dizimar, venha ofertar, mas venha com alegria, irmãos. Não venha por pressão, mas venha com o coração aberto, porque você pode ter certeza que o Senhor vai se agradar. Venha com o coração aberto, irmãos, e aleluias, sem pressão nenhuma. Você não é obrigado a dizimar nem a ofertar. O Senhor não exige nem de mim nem de você. Mas cada um que está aqui deve a vida ao Senhor. Cada um que está aqui deve a sua própria vida ao Senhor. Então, irmãos, venham com alegria. Levanta no seu lugar e venha com alegria. Oferte com alegria. Porque o Senhor Jesus, ele fala mesmo na palavra dele que quando eu e você, nós somos fiéis a ele, nós podemos fazer prova dele. Mas como que nós vamos fazer prova do Senhor se nós não somos fiéis? Aleluias. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Então agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora chegou a hora do ofertório. Convidar aí a dupla Iller e Laíus para estar louvando ao Senhor. Todos venham ofertar e dizimar com alegria, que nem a palavra do Senhor falou. E na sequência o ministro está com a oportunidade de apresentar os visitantes. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém.
tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria, um vivo morto sem poder me levantar.
Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Legal, vou estar apresentando os visitantes da casa, é com muita alegria que recebemos, né? Vamos decifrar o mistério aqui. Linda, Lídia, seja bem-vinda. Rodinei, Jefferson, seja bem-vindo. E a Igreja Jesus Fonte da Vida com o grupo Guerreiros da Fé, acompanhando o pastor Delcio. Como que a igreja recebe os visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Traga mais 10 que não seja crente. E se gostar, fica com a gente. Glória a Deus, é com muita alegria que recebemos vocês. Irmãos, vamos estar orando aí pelos dízimos, pelas ofertas. Erga suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, neste momento agora, diante da Tua presença, Pai, eu apresento aqui os ofertantes e os dizimistas da Tua casa, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa prover em todas as casas, que o Senhor venha trazer o sustento, que o Senhor possa, ó Pai querido, derramar graças e unção sobre a vida de todos os Teus servos, Pai. Pai querido, aquele que não teve no dia de hoje, ó Pai querido, vai enchendo os seios, vai tocando, Senhor, vai tocando profundamente na vida, que possa, Senhor, em nome de Jesus, ser aberta portas de emprego, em nome de Jesus, que possam, Senhor, em nome de Jesus, cair bênçãos do céu nesta noite. Assim, meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo o cortador, o devorador e o migrador, Pai. Em nome de Jesus, eu decreto, Senhor, a vitória aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Chegou a melhor hora, né? Que é a hora da gente comer da palavra do Senhor, né? E aqui eu encerro a minha oportunidade, agradecendo essa preciosa oportunidade na casa do Senhor. E eu quero convidar o pastor Júnior, que já é da casa, para orar pelo preleitor da noite, que é o pastor Décio. Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Pessoal da moda igreja, com a paz do Senhor. Amém. Já sou da casa, já fui até adotado já. É muito bom quando a gente é bem recebido, né? Seja em qualquer lugar, né? Ainda mais na casa do Senhor, né? Vamos orar aqui pelo profeta de Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Senhor, nos rendemos a ti, meu Deus, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai querido. Pai querido, te rendemos louvores, Senhor, em agradecimento, Senhor. Testemunhamos, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, meu Pai, em nosso meio, em nossas vidas. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai querido. Agora, meu Deus, é a hora, meu Pai, em que o Senhor fala com a tua igreja, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, usa o teu filho, Senhor, como boca profética, Senhor, nesta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir uma vez mais, Senhor, instrução, Senhor, para a direção de nossas vidas, Senhor. Onde nós devemos ir, como devemos fazer, Senhor. Principalmente, Senhor, de estar no centro da tua vontade, Senhor. Fala que a tua igreja ouve, a igreja diz amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria, né? Estarmos juntos para bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Décio, mineiro, aleluia, mas que vim aqui para São Paulo por causa de uma enfermidade que houve no meu filho quando nasceu. Meu filho mais velho, ele nasceu com lábios lepolinos, e aí tive que largar o conforto da fazenda do meu pai e vim para São Paulo para fazer tratamento desse menino. Hoje ele é um levita na casa do Senhor. Aleluia. Voltou para os caminhos do Senhor tem pouco tempo, mas está firme, graças a Deus, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Sou grato a Deus por essa oportunidade, pela confiabilidade dos pastores aqui da casa, do nosso irmão ali que me convidou. E a gente, como servo de Deus, nós temos que pedir a Deus uma direção, como Deus usou o nosso irmão aqui na oração. E quando eu pisei os pés aqui,
Eu tinha meditado já na Bíblia em outros versículos e o Senhor falou comigo, não, vai ser em Hebreus. Aleluia, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Aleluia, o primeiro e o segundo versículo de Hebreus e depois, no final também, o penúltimo e o último. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia, santo é teu nome, Jesus. Na minha tradução é assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento, que diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Tem outras Bíblias que diz uma herança, tem outras traduções que diz um ganho. Agora vamos por, como a leitura é bem extensa, o penúltimo e o último, que diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Amém. Para quem vê esses dois versículos de Hebreus, no primeiro aqui, falando que alcançaram a promessa, ou alcançaram o ganho, o testemunho, e vê esse penúltimo aqui, e todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Parece uma contradição com a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque verdade é que foi lido aqui hoje no livro de Isaías sobre o pecado e o que causa divisão entre nós e Deus, para que não alcançamos as promessas. Mas se você vê, esses homens foram homens santos de Deus, que alcançaram testemunho, herança, ganho aqui na terra. Mas Deus tinha algo melhor, que era o céu. É fácil de entender. Provendo Deus algo melhor para todos aqueles que obedecem a sua palavra. Porque sem obediência à palavra do Senhor, irmãos, não há salvação. Porque Jesus, Ele veio e cumpriu todas as escrituras sagradas nele. Tudo aquilo que estava escrito, Ele cumpriu nele. Deu um novo mandamento para que nós pudéssemos ser salvos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na caminhada do Senhor, irmãos, Ele operou tantos sinais, prodígios, maravilha, que a Bíblia descreve em um livro, que se todos os livros do mundo fossem contar os milagres que Jesus fez, não caberia de tanto milagre que Ele fez, né? Aqui nós estamos mediante a uma palavra de fé, e eu tenho certeza que nesta noite Deus vai derramar a fé para que você possa alcançar as promessas do Senhor. Aleluia. Porque tem alguém, irmãos, que às vezes está aqui, mas a sua fé não alcançou ainda o ponto chave de você alcançar a promessa de Deus. Mas hoje neste culto vai ter uma palavra profética ao seu coração, e você vai sair daqui com a fé afiada de alcançar bênçãos e promessas que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos, amada igreja do Senhor, que Ele fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem. Os discípulos ali andando com Jesus, eles já tinham visto milagres. Você vê que eles tinham participado ali de tantos milagres. Uma mulher que a sua filha estava miseravelmente endemoniada, mas ela foi buscar socorro de alguém que tinha socorro para dar. E a Bíblia diz que aquela mulher gritava. Porque tem crente que não recebe, irmão, porque ele não clama a Deus.
E Deus quer que você clame. Eu falo: Senhor, eu estou com necessidade nessa área e nessa da minha vida, o que o Senhor pode fazer por mim? Né? E aí Deus vai entrar com a providência. E a Bíblia descreve, irmãos, que os discípulos de Jesus, sem entender aquilo, gritaram, começou a falar para o Senhor: despede essa mulher, manda essa mulher atribulada embora. E aquela mulher não parava, irmãos. Talvez ela foi até, ouviu aquilo dos discípulos, era para ela ter ficado com raiva, falou: o seguidor dele está mandando eu calar, eu ir embora, então eu não vou mais seguir. Mas ela não parou. O conselho que eu dou para você, irmãos: não pare de buscar o Senhor. Aleluia, porque a Bíblia diz que vale mais o final das coisas do que o início delas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquela mulher, ela perseverou em buscar o Senhor. E a Bíblia diz que ela chega perto de Jesus e fala: olha, minha filha está nessa situação, tem misericórdia, faça alguma coisa. Jesus olha para aquela mulher e fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque não era o tempo ainda de Jesus se demonstrar aos gentios. E aquela mulher não era judia. Eu fui enviado para os filhos. Aquela mulher humildemente olhou para ele e falou: Senhor, mas não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar nos cachorrinhos. Ele falou para ela. Ela falou: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí ela tornou a clamar e aproximou dos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela adorou o Senhor. E o segredo, irmãos, para nós recebermos promessa, nós temos que continuar adorando o Senhor. Aleluia. Às vezes o inimigo fica soprando: você está muito tempo na casa do Senhor, não está acontecendo nada. Mas em nome do Senhor Jesus, esse sopro do maligno vai sair dos teus ouvidos pelo poder da palavra nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus olha para aquela mulher. Ele poderia falar para os discípulos que grande era a fé deles, mas ele não. Ele falou: olha, mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Vai para a tua casa e será feito assim como tu pediste. A Bíblia diz que aquela mulher marcou o horário. Aleluia. Agora aqui é 9h18. Aí tá. 9h18. Aquela mulher teve um encontro com o Senhor. E a Bíblia diz que quando ela chega na sua casa, a sua filha já estava totalmente sã. E ela pergunta: que hora que você foi curada? Ela deu aquele horário que aquela mulher estava conversando com Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho uma palavra profética para você que está aqui dentro nessa noite. Aleluia. Você está aqui falando com o Senhor, pedindo ao Senhor uma resposta. E hoje, nessa noite, o céu estará aberto sobre esta igreja. Tem resposta de Deus para crente que está aqui neste lugar nessa noite. E Deus te visitará com a verdadeira fé para que você alcance dele as suas promessas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os discípulos que eram para Jesus falar com eles: que grande é a tua fé. A Bíblia diz que Jesus ordena a eles que atravessem para o outro lado do rio. E aí a Bíblia diz que eles vão. Quando chega no meio do caminho, a Bíblia diz que veio um vento, irmãos. E o vento era contrário. Às vezes a gente está na obediência da palavra e aí vem os ventos que você fica sem compreender. Aquele vento, irmãos, era uma força maligna que tinha lançado para trazer medo aos discípulos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Jesus estava, irmãos, presente. A Bíblia diz que Jesus desce lá para a popa do navio lá e estava dormindo. E aí os discípulos viram que quando aquela tempestade não parava, que a água começou a entrar, que o barco iria se afundar, eles vão lá, acordam o Senhor e falou: Senhor, faça alguma coisa. E a Bíblia diz que o Senhor levanta lá e repreende o vento. Aleluia, acalma a mar, e ouve a calma. E Jesus olha para ele e falou: homens de pequena fé. Aleluia, vocês estão andando com o mestre, aleluia, e não estão sabendo que eu sou o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Louvado seja o nome santo do Senhor.
aquela mulher foi louvada por grande fé, e os discípulos foram corrigidos, porque estavam andando com Jesus, mas não estavam com a fé, aleluia, para operar milagre. Aleluia. Nós vimos mais na frente, irmãos, Jesus ali, a Bíblia diz que ele continuou tendo o seu sermão, e grande multidão estava presente naquele sermão, e de repente ali começou a entardecer. Hoje em dia, quando a gente passa de 10, né? Aleluia, as pessoas uns levantam, outros vão embora, mas ali o povo tinha sede das coisas de Deus. Aleluia. Eu fiquei sabendo que culto na África é o dia inteiro, e da noite eles ainda continuam ainda querendo ouvir a palavra, porque a prova lá é muito grande, irmão. Tem lugar na África que a prova é terrível. Aleluia. E você quer ver crente quando busca a Deus é quando está sendo provado, viu? Ele ora dobrado, quando está desempregado, vixe. Aleluia. Ora dobrado, não perde um dia de culto. Se tiver oração no outro dia ele vai. Mas começou um pouquinho de bonança, irmãos, ele já esquece, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali a Bíblia diz que Jesus, anunciando a sua palavra, os seus ensinamentos a respeito do reino dos céus, que é uma coisa real, que o céu existe e o inferno também. A Bíblia diz que os discípulos olham para o Senhor, despede essa multidão, manda eles embora. Eles já devem estar mortos de fome. Porque você quer ver uma pessoa que, quando dá mais ou menos assim, meio-dia e meio, que fica azulzinho de fome, é esse pastor Décio. Aleluia. Não fica aquele azul clarinho, né? Tá? É azul escuro ele. Ali já estava quase 6 horas e as pessoas querendo ouvir a palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus ali falou assim: olha, dá-lhe voz de comer. Vocês não estão comigo? Alimenta essa multidão. Eu já ensinei vocês tantas coisas. Era para os discípulos falar: bom, como que nós vamos alimentar? Um já inventou, falou: se nós fosse ali e achasse uma padaria. Mas nessa época, como que já existia padaria, né, rapaz? Padaria é bem antiga, né? Aleluia. É bem antiga, viu? Se não tivesse 200 dinheiro, não daria para tratar dessa multidão toda. Vocês não têm alguma coisa aí? Os discípulos nenhum não tinha nada, mas ali tinha alguém, uma criança que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aquela criança estava preparada para aquele milagre, irmãos, porque iria colocar na mão daquele que tem poder para fazer milagre. Quando nós vimos hoje pedir aqui oferta, né? Às vezes muitas pessoas escandalizam, mas eu já recebi tantos milagres de ofertar na casa do Senhor, irmão. Um dia eu estava no sábado no culto e eu só tinha aquele dinheiro. E aí a minha esposa falou: olha, cuidado, guarda esse dinheiro que amanhã tem que ir na feira. E eu amei, fique em paz. Chegou lá na hora do culto, irmão, eles pediram oferta e eu castei o bolso dele, não achei nada, só achei a minha nota, minha filha única. Aí eu falei: meu Deus, que vergonha, não dá nada na igreja do Senhor, receba aí, abençoe. Aí chegou de noite, ela falou: você não deu aquele dinheiro de oferta não, né? Parece que alguma coisa conta para a esposa, né, irmão? Aí eu falei: bom, eu dei. Ela falou: pois é, eu quero ver como é que nós vamos na feira. Porque eu falei para você que tinha que ir na feira. Eu falei: Deus proverá. Dormimos, quando foi de manhã cedinho, irmãos, uma pessoa me liga: seu Décio, por favor, você pode vir aqui? Eu falei: mas domingo? Domingo, tem que ser domingo, tem que ser agora. Aí eu fui. Falei: tudo bem. Era o síndico de um prédio. Que eu fui fazer um negócio aqui nas câmeras, pisei num cano aqui, estourou um cano e eu não consigo emendar. Aí eu falei: não, eu vou aí sim, seu Paulo, é pro senhor, eu vou fazer com alegria, pode deixar. Aí fui lá, olhei o que era para fazer. Aí ele pegou e falou assim: você tem que comprar coisa? Eu falei: na verdade tem, mas só que eu não tenho um centavo e não tenho dinheiro. Ele falou: não, tudo bem, eu vou pegar um dinheiro lá e vou te dar. O homem pegou R$500 e me deu. Eu falei: mas não precisa disso, meu irmão. Isso daqui é uma luva de passagem, e mais não vai chegar nem próximo disso. Ele falou: fique em paz, seu Décio, fique em paz.
Pode, se precisar de gastar aí, pode gastar também. Aí eu fui lá, comprei o negócio, rapidinho, subi lá, ele falou, ó, tá a escada aí, você se vira, você só me avisa quando estiver pronto aí, que você pode abrir. Aí eu falei, bom, ele falou que eu podia gastar, eu não estou pegando dinheiro dos outros, né? Aleluia. Quem não tinha um centavo já foi para feira. Gastei, fui lá, fiz o serviço dele, gastei bastante lá na feira, eu fiz uma feira, mas como é que você arruma dinheiro? Eu falei, Deus proveu. Aleluia. Deus proveu. E ali, amada igreja do Senhor, abri as águas, né, dele logo cedo. Eu fui aqui, hoje a cola de cana é assim, daqui a 5 minutos você colou, pode abrir, pode funcionar tudo, que está tudo legal. Eu esqueci de avisar para o homem, quando é de tarde o homem me liga, seu Décio, o senhor está ocupado? Tá, senhor, e aí, o que que deu lá? O senhor abriu a água, que ninguém não reclamou de água aqui? Falei, abri no mesmo instante lá, seu Paulo. Ele, dá para você vir aqui então, para a gente acertar? E eu falei, misericórdia. Dói a cabeça, né? Eu vou ter que falar pro homem que eu gastei o dinheiro dele na feira, depois fui comprar refrigerante. Aí vem a preocupação, irmãos. E aí o inimigo soprando, falando, você não é pastor? Por que você fez isso, né? Aí eu fui, tá bom, seu Paulo, eu vou ir. Aí eu fui lá, cheguei e falei, ó, seu Paulo, a notinha, falou, não quero saber de notinha. Aí, não quero saber de notinha, se desse. O senhor me atendeu no domingo e eu tenho aqui um presente para o senhor, para ajudar o senhor, porque o senhor demonstrou muito boa vontade de fazer aquilo que eu te pedi, e eu precisava mesmo. Eu falei, não, seu Paulo, mas deixa eu explicar para o senhor. Ele falou, não quero explicação. Eu falei, eu gastei um pouco. Não quero saber. Pegou lá, tá aqui mais esse envelope. Vê aí se dá para pagar o seu dia de domingo. Irmão, dentro do envelope tinha mais R$1.000. Aleluia. Ô dia abençoado que eu vivi, irmão. Aleluia. Tem crente aqui que vai viver dias abençoados, irmão. Você crê, irmão? Que a palavra está vindo do céu, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem bênção preparada para alguém que está dentro da casa nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Porque Deus se agrada, irmãos, quando nós temos prazer em ofertar. Aleluia. Aí eu vim para casa com mais R$1.000 no bolso. E mais aquele troco que ele não quis nem saber. Falou aqui, eu ponho aqui na nota e tudo bem. Ali tinha um moço, irmãos, que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele depositou na mão daquele que tem poder no céu e também na terra. Ali, igreja do Senhor, lute para fazer a obra do Senhor, irmãos. Aleluia. Não é tempo mais de nós ficar parados dentro de casa. É tempo de evangelizar os que estão perdidos, de buscar as almas que estão lá fora. Aleluia, porque você não sabe, irmãos, qual é a alma que vai dar mais fruto. A Bíblia diz que quando nós plantar a nossa semente, não parar de regar ela, porque não sabe se é uma ou a outra que vai dar fruto. Meu pai, ele plantou ali um pé de manga quando ele era criança num lugar. E aquele pé de manga, irmãos, demorou 25 anos para dar manga. E pé de manga, quando você planta daí a 5, 6 anos, ele já está dando manguinha. E aquele pé de manga cresceu, e aquela beleza. E uns falavam, corta um pedaço, pica o pé dele, bate de machado no pé, nas coisas. Era todo cortado, e nada de dar manga. Mas isso era, irmãos, para Deus converter meu pai. Aleluia. Aleluia. Para Deus converter ele, precisava de algum crente lá em casa, que ele não gostava de crente de jeito nenhum. Ir lá em casa e orar. E ele falou, tem um segredo aí, que eu tenho um pé de manga que eu plantei há tantos anos e nunca deu manga. Ele falou, pois eu vou lá e vou colocar as mãos nele e vou colocar um óleo santo lá e vou ungir esse pé de manga. E no ano que vem ele vai estar lotado de manga. Irmão, eu vou te contar, viu? Se você for lá até hoje, é tanta manga que as galhas chegam quase a arrastar no chão, irmão. Aleluia. Mas o que você quer dizer com isso, pastor Décio? Eu quero dizer que o que Deus tem preparado para você, nem você mesmo imagina. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas hoje Ele te trouxe aqui para aumentar a tua fé, porque tem promessas dele que vai se cumprir na tua vida.
discípulos, eles dão aquele pãozinho, aqueles 2 peixinhos na mão do Senhor. Ele falou: agora manda eles assentar de grupo em grupo de 50. E a Bíblia diz que os discípulos obedeceram, irmãos, porque se você aqui não obedecer a voz do pastor, irmãos, você não vai receber promessa de Deus. Você tem que aprender a receber as correções, os ensinamentos que Ele te dá. E ali os discípulos fizeram e sentou todo mundo. E eu creio que a mente deles falou: será como é que esse pouquinho de pão aqui e 2 peixinhos vai tratar dessa multidão? Quase 5.000 pessoas. É porque o milagre, irmãos, é para você viver ele. Aleluia. O que Deus vai fazer na sua vida, vai haver testemunho aqui em cima do altar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já deu testemunho no pé, não foi? Aleluia, já subiu direto. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que quando eles mandam assentar ali, irmãos, quanto mais eles tiravam pão e peixe do cesto, mais Deus aumentava. Quanto mais, aleluia, eles tiravam, mais Deus aumentava. Assim também a igreja do Senhor, quanto mais você glorifica, mais Deus te dá prazer de estar no culto. Quanto mais você, aleluia, adora o Senhor, mais Ele te dá prazer para que você permaneça firme na sua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nesse livro aqui de Hebreus, irmãos, exemplo da fé, você vê que teve homens que aqui está escrito que apagaram a força do fogo, na fraqueza tiraram força, botaram o exército do estranho para correr. Tudo isso está escrito, irmãos, para que nós podemos crer verdadeiramente que Deus está na nossa vida. Hoje eu tive o privilégio de estar conversando com um judeu, porque quando eu não era crente, eu era dono de ferro velho. Você sabe que dono de ferro velho tem que comprar muamba, né? Senão você não sobrevive, né? Chega o cara com um cobre roubado do outro vizinho lá, você tem que comprar, jogar ele debaixo lá, esconder e falar: tá aqui guardadinho. Aqui tem um que é dono, né? Mas ele abençoa bastante a igreja, viu? Graças a Deus. Aleluia. E eu estava nessa situação, eu era dono de um ferro velho. E ali um dia eu falei: não, Deus, isso não quero mais. Eu quero que o Senhor vai fazer uma obra em minha vida, que eu não quero mais ficar comprando não. E chegava coisa demais. Meu Deus do céu. E toda hora chegava. Era gente usando droga lá dentro do depósito. E eu falei: não, eu quero que o Senhor faça uma obra. E aí Deus falou: faz um culto aí. Irmão, fizemos um culto lá dentro. Convidamos um cara, mas caiu gente endemoniado, viu? Aleluia. E hoje, para a honra e glória de Jesus, onde foi esse primeiro dia de uma oração de crente, irmão, hoje é a igreja Jesus Fonte de Vida lá na Moca. Aonde eu ficava tão preocupado, irmãos, de pagar um aluguel, hoje em dia, graças a Deus, Deus deu um prédio inteiro para nós. Aleluia. Para o nome do Senhor estar sendo glorificado. Aleluia. Coisa que se eu trabalhasse, eu e minha família trabalhasse a vida inteira, eu não teria nem condição de pagar um aluguel ali. Deus falou: peraí, você está buscando e eu estou me agradando. Aleluia. Eu vou fazer coisa grande na sua vida. Tem alguém que está aqui dentro, irmãos. Deus está te preparando para algo grande. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque eu sinto a unção de Deus no pregar essa palavra. E se você crê, irmãos, aleluia, nessa noite vai começar a mover o céu a favor da tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que era impossível aos seus olhos vai começar a acontecer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o que Deus preparou, irmãos, para a igreja é coisa que o olho nunca viu e nem seus ouvidos já chegou a ouvir. Coisas tão maravilhosas que nós iremos participar um dia. Mas para nós alcançarmos isso, irmãos, nós temos que andar por fé. A Bíblia diz que aquele que recua, abandona a fé, o Senhor não terá prazer nele. O Senhor não tem prazer daqueles que vêm um dia na igreja: não aconteceu nada, eu recebi aquela palavra com alegria, não aconteceu nada, vou parar. Aí o diabo dá uma risada desse tamanho:
já estou vencendo mais um. Aleluia, porque aqueles que perseveram, eles são vencedores e não vencidos. E eu vejo aqui, irmãos, é uma igreja vencedora, viu? Aleluia, eu sinto, aleluia, a alegria de pregar a palavra de Deus neste lugar, porque aqui, aleluia, é a minha casa, irmãos. Porque a igreja de Jesus, aonde ela estiver pregando em espírito e em verdade, ela também é do pastor Décio, para a glória de Deus. Aleluia. E nós vimos aqui, irmãos, que pessoas passaram pelo fogo. Os discípulos ali estavam com Jesus dentro do barco, e estavam com medo, né? Estavam com medo. Às vezes é assim também na nossa vida, né? Eu não sei se alguém aqui já ficou devendo conta de luz alguma vez, ficando devendo 3. Que quando você, na minha época não era Enel, a minha época era Eletropaulo. Você podia estar lá em Santo Amaro, se você visse um carro de Eletropaulo passando, você falava, vai lá em casa. Misericórdia, vai cortar. Meu Jesus, quando era conta de água, e pastor Décio já passou por isso, irmão. Já passou por isso, né? Mas passei pela escassez, mas também veio o tempo de fartura. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos esses aqui, irmãos, a Bíblia está falando ali, que esperavam algo maior, que era o céu. Que sem nós, esse céu, irmãos, não vai ser inaugurado. A inauguração do céu, Jesus falou que ele iria para o Pai, preparar lugar. E se ele fosse, ele iria voltar, para levar nós para onde ele estiver. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa inauguração, irmão, já está próximo para acontecer na terra, porque o Evangelho está sendo pregoado a tempo e a fora de tempo. É em canais de televisão, no YouTube, no Facebook, é aonde quer que você, aleluia, vê, irmãos, o Evangelho está sendo proclamado, para que ninguém seja pego de surpresa. Aleluia. E nós, como igreja do Senhor, temos o dever de anunciar a sua palavra, de evangelizar, de trazer boas novas para as pessoas que estão perdidas, né? Porque quando você vê um drogado, irmão, você pensa que não tem mais jeito, né? Pensa que não tem mais jeito, mas tem. Quando você vê um caído lá na sarjeta, você fala, isso aí já era. Tem igrejas que acham que está até amaldiçoado, né? Uma denominação mais ampla aí, fala que se Deus fosse na vida dele, eu já fui evangelizar mendigo. A pessoa não pode fazer isso. Como é que você vai evangelizar um cara desse? Esse aí deve estar na maldição. É Deus que quiser. Ele falou, não, irmão. Se ele crer, Deus pode tirar ele dessa sarjeta. Porque do pó Deus levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado, né? E nós, como igreja do Senhor, irmãos, temos que fazer o ide do Senhor. O ide é um mandamento que Jesus deu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, olha, já está escrito, irmão. Porém, os que não creem já estão em condenação. Já pensou que coisa séria, né? Já estão em condenação. Eu me lembro que quando nós abrimos a igreja na Moca, era uma luta terrível. Não tinha igreja nenhuma evangélica próxima ali. E Deus mandava eu evangelizar. Aí um dia eu passei num moço, né? Ele estava meio de cara desbaixo. Dei um folhetinho para ele. E ele falou, onde é? Eu falei, ali em tal lugar. Ele falou, um dia eu passei lá perto, lá eu vi, mas vocês gritam muito, eu não gosto daquela gritaria. Eu falei, ixi. Então você não vai poder morar no céu, rapaz. Porque a Bíblia diz que quando Isaías viu lá o céu, o negócio tremia, né? Era tanto anjo gritando santo, 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 que os umbrais da porta se moviam. A glória se encheu a casa, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele falou, mas você é ousado, hein? Eu falei, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. E eu fui para Santa Amaro, né? Falei, vou evangelizar, porque era evangelismo no último domingo. A gente saía e evangelizava. Vizinho, lembra, né? Nós dávamos muito coletivo para isso aí ali. Vou nada. Hoje está aí, ó, no grupo de varões guerreiros da fé. Está aí cheio de alegria. Olha o sorriso do homem, né? Aleluia. E abençoado ainda, graças a Deus. E ali
eu dei um folhetim para esse homem, fui para Santa Amaro. Quando chegou lá em Santa Amaro, fiquei crente, no lugar de crente, sempre é oração, né? Vamos fazer uma oração? Vamos. Deus usou um vaso para falar. Falou, aquele que você evangelizou, que falou que não gosta, vou eu trazer ele para abençoar a igreja. Aleluia. Quando foi na sexta-feira, culto da vitória, quem chega lá era aquele moço que eu evangelizei. Aí eu já sabia que Deus já tinha falado, né? Eu todo feliz da vida e falei, você é da casa, você vai ficar aqui. Aleluia. Usa a sabedoria que Deus te deu, irmão. Você que é obreiro. Falei, Deus falou que você vai ficar aqui. Irmão, eu vou te contar, viu? Ali teve muitos levantes para haver a construção da Jesus Fonte de Vida, né? Mas esse homem bancou a igreja, o aluguel que nós tivemos que sair dali para ir para outro lugar, ele bancou até o dia que Deus permitiu. Até o dia, ficou mais de 5 anos lá abençoando a igreja. Ele precisava, eu dormia tranquilo com o aluguel da igreja, porque o pastor falava, pode deixar que o aluguel é meu. Aleluia. E aí, irmãos, Deus ele está sendo glorificado nessa noite. Eu não sei o que você precisa, irmãos, né? Mas busque no Senhor, clame a Ele de todo o coração. Não pare de abençoar a obra de Deus, irmãos, porque a obra de Deus, tudo que você lança no altar, Ele vem para você com multiplicação de muitas vezes. Aleluia. Eu agradeço essa oportunidade pela confiança dos irmãos. Que Deus assim venha abençoar a cada um que veio aqui ouvir a palavra do Senhor. Existe um céu preparado, irmãos. E essa inauguração vai ser feita com essa igreja inteira. Eu quero ver todos lá, viu? Desde as criancinhas até o mais velho, né? Aleluia, porque isso também é o desejo de Deus, né? Está escrito no livro de João que a vontade de Deus é que todas as almas sejam salvas e venha ao conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. E é por Jesus que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que Ele já preparou algo glorioso para a tua vida. Amém? Aleluia. Essa irmãzinha branca aí, você. Eu sei. Levanta suas mãos aí para o céu. Aleluia. Deus tem algo preparado para você, viu, Vaz? Aleluia. E Deus te trouxe aqui hoje para aumentar a tua fé, porque as promessas dele vai começar a descer sobre a sua vida como chuva. Você crê, né? Da batava de como vai começar a descer como chuvas. Aleluia. E as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Que te levará um dia a estar com Ele para toda a eternidade. Deus manda falar para você nessa noite. Aleluia. Se você crê, igreja, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus. Amém, irmão? Só passando aqui rapidinho, né? Para agradecer o pastor Décio, né? Que veio aqui dar um glória conosco hoje, né? Um amigo que a gente se conheceu ali numa igreja ali na Rua Graviola, né? E ele fez alguns convites, só que nunca dava certo pra gente ir lá, mas esse ano deu, graças a Deus, né? Deus tem um tempo, né? E a hora, né? Certo pra gente estar adorando a Ele, né? E mais dos irmãos que vai morar no céu, que né, tá aqui glorificando, né? E a gente tava lá sábado lá na festa lá, né? 3 anos, né? Do grupo, né? De varões, né? Graças a Deus foi um culto abençoado, né? Uma palavra abençoada aquela lá, Apocalipse, né, irmão? Aleluia. Uma palavra, né? Que poucas igrejas estão pregando a palavra de Apocalipse, né? O Tiago lá, ó, né? O Tiago, né, pastor? O Tiago, né? Pregou lá, presbítero Tiago, né? Lá de Léo, lá, da minha terrinha lá, vizinho meu lá, né? Glória a Deus, né? E assim, é uma palavra abençoada, agradecer a cada um dos irmãos, né? Grupo Filho de Sião, né? Que pôs aqui a oportunidade que, primeiramente de Deus, né? Depois do nosso pastor, né? Pela confiança de estar aqui, né? E agradecer a cada um de vocês, né? Essa noite, amém? Convidar o pastor para estar dentro na mesa apostólica, amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, se coloque de pé. Glória a Deus. Pela fé, né? A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Quero agradecer pela vida do pastor, pela igreja. Mas uma aliança aí, não é precisar de nós, já estamos aí disponíveis, né? Glória a Deus. Evangelista Rodney, a bênção de Deus. Está ali a minha parceira de oração. Levanta a mão, né?
É a mãe do Rodinei, essa guerreira aí, irmão. Eu amo essa família aí, irmão. Se você vê o testemunho da mãe do Rodinei, você fala, meu Deus do céu, preciso ser crente. Tá aí, ó, cabelo branquinho, mulher cheia de fé, irmão. Glória a Deus. Sempre orando, né, Rodinei? Pela família, né, mano? Glória a Deus. E é uma bênção, né? A gente vê pessoas hoje tão cansadas que moram do lado da igreja, né? Você vê a moçada, cabelo branquinho, tá na fé. Glória a Deus. É igual a palavra de Timóteo, né? Que diz assim que guardei a carreira, como que é? Completei, combati o bom combate. Guardei a carreira. E guardei a fé. Aí, tá aí, ó, na fé, um exemplo para nós, né? Que Deus abençoe a vida da senhora, da Lidiane, a filha também ali, que Deus abençoe poderosamente o grupo dos varões e a todos. Amém, gente? Sexta-feira, culto de libertação. Amém, gente? Não vem de escarpão, de chapinha, não, que não funciona, irmão. Você vai sair descabelado. Vem em jejum e oração. Amém? Porque aquele que era, o que é e o que há de vir vai agir em nome de Jesus. Vamos embora, abençoado? Quem tomou posse em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, meu Deus, por essa noite, por mais essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, porque o Senhor é bom e sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, leva o teu povo em paz, em segurança, guardando, livrando e protegendo de todo mal, pois eu dispenso a todos desse salão, mas jamais da tua santa e gloriosa presença. Receba a bênção do Senhor e que o grande amor de Deus, a graça e as doces consolações do Santo Espírito estejam sempre com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.